Michele, né, pastora? Glória a Deus pela sua vida. Ela hoje vai trazer a palavra. Deus abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu preciso que vocês venham junto comigo. Bendito seja o Senhor. Obrigada, Cibele, por esse copo de água. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém, glória a Deus. Foi-me dado essa missão tão importante e tão valiosa, que é trazer a palavra do Senhor ao teu coração nessa noite. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite, eu venho pedir ao Senhor que os nossos corações, de cada um dos meus irmãos que estão aqui, o corpo, alma e espírito estejam conectados com o Senhor e receptíveis para receber da parte do Senhor a tua palavra, a tua palavra. Nada de mim, mas tudo em ti. A tua palavra diz que sem o Senhor nada nós poderemos fazer. Haja Espírito Santo nesta noite nos nossos corações, envolva-nos com a tua palavra, com a verdade. E transforma o nosso coração, transforma, nos muda. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode pôr, por favor, o texto bíblico. Mateus 7, a partir do 20 nós falamos, né? Esse final de semana que passou, eu e o pastor Welton, nós tivemos uma missão. Na sexta-feira eu ministrei na nossa Lagoinha de Promissão, na cidade de Promissão. Para o Congresso de Mulheres lá. O Senhor fez grandes coisas naquele lugar, muito bom você poder olhar, ver aquele monte de mulher com o coração envolvido, com o coração entregue ao Senhor. No sábado de manhã, o pastor Welton pregou em São Paulo, na Igreja Primícias, num conselho de pastores daquela região. O Senhor falou conosco, o Senhor nos trouxe tanta graça e favor, né? E aí o Senhor falou assim, vocês pensam que vocês vieram aqui falar, mas vocês vieram entregar, mas vocês veio para receber. E aí no domingo eu ministrei para as mulheres daquela igreja, domingo às 16h, eu achei bem desafiador, todas as mulheres lá, ficaram para o culto da noite, o Senhor falou grandemente aos nossos corações, e o Senhor tem feito grandes coisas através da Lagoinha Ribeirão Preto, amém? Porque quando os nossos pés vão, nós vamos anunciando Ribeirão Preto, Lagoinha Ribeirão Preto. Nós vamos falando sobre quem somos, a igreja viva, amém? E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração e eu falei, Pai, não dá para... Às vezes a gente quer fazer igual Jonas, fugir. Essa é a vontade que nós temos, como seres humanos. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, aí nós vamos cumprir aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Vamos ler, então, o texto da palavra do Senhor? Mateus 7:20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, aparta-te, nunca vos conheci, aparta-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Palavra forte, por isso que eu falei para vocês que me deu vontade de fugir. O Bruno passou o tema para vocês? O perigo de ser conhecido na terra é ser desconhecido no céu. O perigo de ser conhecido na terra é ser desconhecido no céu. É duro esse discurso, mas é uma palavra que o Senhor vem falando ao nosso coração. Por esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo,
Não tem como nós fugirmos desta palavra. Não tem como a gente pular esse texto de Mateus 7, 20 ao 23. Que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu preguei, mas no teu nome eu fiz, mas no teu nome aconteceu, no teu nome, no teu nome. E aí quando o Senhor chega e fala, olha, aparta daqui, eu não te conheço. Sai daqui, porque vocês praticais a iniquidade. Então, hoje eu venho trazer essa palavra, o perigo de ser conhecido na terra, o perigo de ser conhecido na terra é ser desconhecido no céu. Esse texto bíblico vem falando para nós sobre o grande dia que o Senhor vai trazer para nós. Aquele dia que Ele vai diante da nossa vida, aquilo que o nosso coração, a nossa intenção, a nossa motivação, o nosso espírito esteve. E eu quero ler alguns textos bíblicos aqui. Lá em Mateus 7,19, diz assim, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 21,19 diz assim, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. João 15:1-2 diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Lá em João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e a vós nomeei, para que vades e deis bom fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o meu Pai, Ele vô-lo conceda. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Esses textos bíblicos vêm falando para nós que o nosso Pai, Ele é o agricultor, e que Jesus, Ele é a videira verdadeira, e nós somos esses ramos, e nós estamos enxertados na videira. Nós somos parte daquilo que o Senhor plantou, parte do que a essência de Jesus Cristo está em nós. Quando nós levantamos a nossa mão, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor, o nosso Deus, Ele sempre vai requerer algo de nós. E todas as vezes que o Senhor requerer algo de nós, Ele vai requerer a obediência. Quando Jesus Cristo, Ele vem para cumprir a missão, quando o Senhor, nosso Deus, Ele envia Jesus, e Jesus, Ele cumpre a tua missão, e Ele vai à morte de cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscita. Nós podemos olhar para a humanidade, ver o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e nós podemos ver que nem todos os ateus foram salvos pela morte de Jesus, nem todos aqueles que um dia ouviram a Jesus aceitaram Ele. Então, qual é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo? É a obedecer aquilo que Deus falou. Ele obedeceu. Então, quando Ele obedece aquilo que o Pai ordenou a Ele, entregou como missão, Ele obedece. Ele, então, agrada o nosso Deus. Depois de nascido de novo e como resultado do nosso relacionamento com o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos dá a ideia e a obediência de frutificação fixa na nossa mente, na minha e na sua mente. E aí, Jesus Cristo chega a fazer uma analogia na qual Ele é a videira, a árvore, e o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Essa instrução nos revela que Ele espera ver das nossas vidas um resultado do poder da seiva, o que opera dentro de nós. Então, o fruto está associado à nossa obediência ao Senhor.
Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando o Senhor nos direciona a algo, a uma missão, como eu estou aqui hoje, o Senhor me direcionou a trazer a palavra. Olha, na quinta-feira, no culto fé, você vai levar a palavra. Então, por mim mesmo, pela minha humanidade, eu não conseguiria fazer. Mas eu tenho a consciência da missão que o Senhor entregou na minha mão como pastora da igreja e que Ele me confiou a palavra na quinta-feira do culto fé. Então, eu obedeço a palavra, eu obedeço o direcionamento, eu obedeço aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração e eu venho trazer isso para vocês. Então, o fruto, ele não... Eu quero ler para que vocês possam entender. Agora, se o fruto é algo tão importante para Deus, precisamos entender exatamente o que é o fruto. Muitos irmãos acreditam que o fruto é uma referência a vidas ganhas para Jesus. Tanto as pessoas transformadas pela pregação, quanto pelo testemunho de alguém. Contudo, a maioria das vezes, o fruto está associado ao comportamento cristão. Em poucas ocasiões, o fruto faz referência a pessoas. Um exemplo é quando a Bíblia fala que depois que Jesus oferece sua vida na cruz do Calvário, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Está lá em Isaías 53:11. Então, o nosso comportamento, ele vai dizer o nosso fruto. Por isso que a palavra do Senhor fala assim, aquele que dá um bom fruto. Como pode de uma árvore boa dar frutos ruins? E como pode uma árvore ruim dar frutos bons? Então, a árvore ela vai dar fruto bom. E se nós somos ramos, estamos ligados em Cristo, então nós teremos a essência de Jesus em nós. Então, nós vamos produzir bons frutos. E se nós vamos produzir bons frutos, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso comportamento vai dizer e vai falar sobre o fruto, sobre aquilo que está em nós. Então, se eu não tenho essa convicção no meu coração, se eu não tenho a minha mente transformada, renovada em Cristo, para Cristo, eu vou dar frutos ruins. E aí que está o perigo, porque aí eu serei conhecida aqui, mas eu não serei conhecida lá. Quando eu não faço em obediência àquilo que a palavra de Deus tem falado para nós. Então, se a palavra do Senhor tem falado para nós que nós somos esse ramo, e nós estamos ligados em Cristo, e Cristo morreu por amor a nós, e Cristo, Ele é o próprio amor, e Ele vem para nos salvar, e Ele veio para nos salvar, e eu não vivo nessa mesma condição, eu darei maus frutos. O meu comportamento não falará aquilo que a essência que está em mim. Quantos estão entendendo? O fruto está associado ao nosso comportamento cristão, ao nosso coração cristão, ao nosso pensamento, à nossa verdade, à nossa razão. E quando eu ministrei para aquelas mulheres na tarde daquele domingo, o Senhor falava ao meu coração para entregar aquelas mulheres, que Ele tem chamado para esse tempo mulheres que tenham um coração cristão, que tenham um coração que realmente exala o amor de Cristo Jesus, que realmente fala sobre ser de Jesus e sobre ser esse ramo que está nascendo na videira que é Cristo. Então, nós precisamos estar atentos com o que está acontecendo à nossa volta e como nós estamos respondendo. Será que nós estamos frutificando? Será que nós estamos manifestando a vida de Deus? Será que o que está dentro de nós, o nosso testemunho, tem exalado o Evangelho de Jesus Cristo? Será que o que nós estamos fazendo está indo até os confins da terra? Será que o que nós estamos fazendo, nós estamos entregando o Evangelho e falando sobre o Evangelho? A nossa responsabilidade é falar o Evangelho. Muitos podem não crer, muitos podem não acreditar, muitos podem não estar atentos, mas a obediência e de falar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e que o Senhor tem colocado na nossa boca, é a nossa missão, é a nossa obediência, é o nosso dever como cristão. Se as pessoas não vão aceitar, nós não teremos como saber isso.
mas o Senhor está contando a nossa obediência e o nosso coração. E quando nós obedecemos, nós estamos sendo conhecidos lá no céu. Amém? Quando nós estamos obedecendo, nós estamos sendo conhecidos lá no céu. Amém? Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós estamos dando fruto ruim. Nós até podemos dizer que estamos frutificando, mas esse frutificar é fruto ruim. Então, quando o Senhor fala que Ele arranca, que Ele tira, quando nós não estamos frutificando os frutos bons, Ele vai arrancar. Só que se nós estivermos frutificando, Ele vai limpar o que estiver ruim em nós. Ele vai tirar toda a daninha e Ele vai fazer com que nós permanecemos. Então, o fruto, ele permanece. Ele permanece. Então, não é assim, um dia eu acordo, um dia eu me levanto e acordo, hoje eu sou um fruto bom. Amanhã eu sou um fruto ruim. Então, o Senhor tem falado conosco ao nosso coração. Isso tem ardido no meu coração. Isso tem gritado dentro do meu coração. Porque nós entendemos que é um tempo difícil, há um tempo a qual o mundo tem oferecido tantas coisas, o mundo tem mentido tanto, há tanta corrupção. E o que nós precisamos fazer, enquanto pastores, é falar, aqui o mundo não entra, aqui não, aqui vai ficar lá fora, Satanás, lá fora você vai ficar com seus ataques lá fora, mas aqui dentro da igreja não, porque aqui existem homens e mulheres que têm um coração obediente à tua palavra, um coração que ouve e obedece, um coração que manifesta a tua essência, uma vida de comportamento que o Senhor está recebendo no céu, que o Senhor está sendo louvado e bendizido, o teu nome está sendo dito aqui na terra, o teu nome está sendo glorificado aqui através desses homens e dessas mulheres, através do comportamento, através da vida que eles têm levado diante do Senhor, através da sociedade que eles estão se apresentando no dia a dia. E aí o seu nome está sendo conhecido lá nos céus. Quando a Lúcia fala sobre a obediência das ofertas e do dízimo à casa do Senhor, tudo está ligado à obediência, tudo está ligado a obedecer o que a palavra do Senhor diz. E eu vejo isso sendo totalmente distorcido, confundido no nosso tempo. Quando eu me sento para conversar, eu fico ouvindo as pessoas, e aí o que as pessoas ficam falando? Sobre aqueles influencer digitais da internet, seja ele do mundo secular, ou seja ele do nosso convívio cristão, e eu fico vendo tanto barulho. E aí eu pergunto para você, o que você tem se nutrido? O que tem nutrido? Qual é o adubo que você tem recebido na tua vida? O que tem adubado o adubo que você tem recebido para que você possa continuar e esse fruto permanecer? Será que não é o tempo de nós nos voltarmos para a palavra do Senhor? É tempo de nós voltarmos para a palavra do Senhor. Porque cada dia, cada gabinete que nós fazemos, cada aconselhamento que nós fizemos, as respostas é sempre a mesma. Comportamento de um homem prostituto, promíscuo. Vai para as redes sociais. Lá fica curtindo, lá fica olhando. Se tem capacidade de curtir uma mulher seminua, o que é capaz, se lá todo mundo publicamente está vendo, o que é capaz de fazer quando está no oculto? Se é capaz de sentar numa mesa de negócio e falar, agora, a Bíblia fica aqui de lado, porque agora nós vamos tratar nosso negócio. Prostituta.
Isso é fruto ruim. O teu comportamento. Os teus pensamentos. Seja onde você estiver, seja no teu trabalho, seja no caminho da tua casa, seja na festa que você vai, seja na festa que você promova. Que você seja um bom fruto. Porque aqui na terra você vai ser vocacionado por isso. Você vai ser aplaudido por isso. Mas certamente lá no céu o Senhor vai falar: apartai-vos de mim. Porque vocês estão praticando iniquidades. Mercenários. Homens que usam da palavra de ser crente. Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Eu vou na igreja. E é mercenário nos seus negócios. Mau fruto vai ser arrancado, vai ser cortado. Apartai-vos de mim para o fogo. Homens e mulheres que levam uma vida desonrando o seu marido. Homens que levam uma vida não amando a sua esposa, conforme Cristo diz: amar a tua esposa como eu amei a minha igreja, eu me entreguei por ela. Eu me entreguei por ela. Eu amei a igreja. Assim que o Senhor fala para os esposos. Vai ser cortado e jogado. Então, como pastora dessa igreja, eu estou entregando e obedecendo a palavra de Deus. Pastor, achei que viesse para o culto fé ser aquele, pôr a minha fé em ação. Vamos pôr a nossa fé em ação. Porque faz parte de agradar ao nosso Deus. Mas antes nós vamos precisar entender que a essência do que Deus tem entregado para nós, o que Ele tem colocado em nós, foi o Espírito Santo dele em nós. Foi a vida dele em nós. Foi a cruz em nós. Foi a ressurreição em nós. Foi a palavra de vida em nós. O céu está nos esperando. O céu está nos esperando. E a terra está esperando a nossa manifestação. E a manifestação do Espírito Santo. Do fruto do Espírito Santo. Do fruto do Espírito Santo. O que o Senhor tem falado para nós? Vamos ver aqui se eu conseguir colocar aqui. Coloca aí para mim, por favor, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade. Até a palavra é grande. Benignidade. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O agricultor, o nosso pai, plantou em nós a semente da palavra dele. Isso porque com sementes humanas você nunca poderá produzir comportamento cristão. Muitas pessoas se enchem de ideias mundanas por conversas inadequadas, tempo excessivo de internet e depois se frustram por não ter conseguido manifestar o fruto do Espírito. A semente nos ensina que precisamos ser exclusividade, para que essa semente possa frutificar. Então, uma vez que o agricultor, ele confiou em nós o Espírito Santo dele, o fruto, ele colocou no nosso coração. Então, nós precisamos produzir, nós precisamos exalar, nós precisamos ter os nossos comportamentos, nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos fazendo, porque certamente estamos aqui, nós somos conhecidos. É muito fácil hoje você ir lá na internet, fazer um canal e você começar a pagar para, esqueci a palavra, para impulsionar, e você fica famoso, e eu fico famosa, e que coisa maravilhosa, e todo mundo conhece aqui na terra. Mas aonde nós estamos? Aonde está o nosso coração? Onde está a nossa conexão? Pastor, está pegando muito pesado.
mas é todos os dias que nós estamos recebendo isso. Todo santo dia. É isso que nós temos recebido para aconselhamento. Igreja, vamos acordar. Não é o tempo mais de nós ficarmos deixando que as coisas desse mundo nos distraia, que as coisas desse mundo nos dê adubos estragados, comidas estragadas, alimentos podres. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a verdade. E quando você vai ver, muitas das vezes não tem uma vida de devocional com Deus, não tem um tempo de qualidade com Deus. Mas se você for lá no histórico lá do tempo e de hora que fica na internet, é um tempo absurdo. Mas aqui, para ouvir e ler e aprender da palavra, não tem tempo de devocional, não tem tempo com o Senhor. Porque certamente se tivesse, teria um grande temor. Um grande temor. Precisamos entender que ser disciplinado, amém? Precisamos entender que ser disciplinado não diz a respeito de sempre acertar, mas sempre se corrigir. Então, hoje é um dia da nossa correção. Hoje é o dia que o Senhor tem trago para nós um tempo de nos corrigir, de nos acertar, as nossas veredas, os nossos caminhos, a nossa mente, o nosso comportamento. Porque como que a igreja vai ser conhecida aqui em Ribeirão Preto? A igreja tem que ser conhecida pelo Evangelho, pela tua vida de santidade. Lembra que eu falei para vocês que quando eu fui lá para a Promissão, lá em São Paulo, desses dois lugares eu sou a pastora de Lagoinha em Ribeirão Preto. Quando você chega em algum lugar, o que você diz? Eu sou lá da Lagoinha em Ribeirão Preto. Além de ser da instituição, você é de Cristo. Você está enxertado na videira. Você dá frutos bons. Então, por onde você andar e o que você fizer nas mesas que você assentar, você precisa frutificar. E fruto, que seja fruto bom e que permaneça. Permaneça. O fruto permaneça. Então, não é sobre o tanto de vida que nós ganhamos, mas é sobre o tanto de vida que nós influenciamos com o nosso comportamento em Cristo Jesus. Pelo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia em Cristo Jesus. Pelo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. A nossa casa é a nossa maior missão. A nossa casa é a nossa maior missão. Eu sempre tive o desejo enorme. Eu falava assim, meu Deus, eu quero ir para missões, eu quero ir lá para a África. Quando eu era mais jovem, eu via falar, teve um tempo que estava muito falado sobre a Jocum, que é um ministério que envia muitos missionários. Eu tinha muita vontade de ir. Mas quando eu entendi que a minha missão era a minha casa, eram os meus filhos, era o meu marido, para que eles permanecessem em Cristo, para que eles não se dispersassem, para que eles não se distraíssem. Então eu comecei a entender que este lugar ele tinha que ser um pedacinho do céu. Ele precisava ser um exemplo, eu precisava ser exemplo de Cristo. Como eu ainda preciso disso. Honrar meu marido. Hoje nossos filhos já se casaram, já se foram, e hoje está eu e o pastor em casa, e aí eu preciso ser esse testemunho dentro da minha casa. Eu preciso ser esse testemunho na onde eu trabalho. Eu preciso ser esses testemunhos nos meus negócios. Eu preciso ser testemunho nas minhas amizades. Eu preciso ser testemunho na festa. Eu preciso ser testemunho no casamento. Se eu vou na festa de um casamento, eu preciso ser testemunho na hora que eu estou no trânsito. Eu preciso ser testemunho na hora que eu estou num consultório. Eu preciso ser testemunho na minha intimidade com o Senhor. Então, que nesta noite, no nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser conhecidos, sim, no céu. Nós não vamos viver esse perigo de ser desconhecidos lá no céu. Preferimos ser desconhecidos aqui. Estarmos no anonimato, mas no secreto com Deus. Estarmos no anonimato, mas no secreto com Deus. No secreto com Deus. Numa vida íntegra com Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Então, quando o Senhor vier, Ele vai falar para mim e para você.
bem-vindos de meu Pai, bem-vindos de meu Pai, bem-vindos de meu Pai, bem-vindos de meu Pai. Porque você não negou o nome do Senhor Jesus. Porque quando eu faço esses comportamentos, eu nego a Cristo, eu nego a cruz. Eu nego o sacrifício, eu nego o amor. Eu rejeito aquilo que foi trago para mim. Mas quando eu faço, quando o meu comportamento revela, exala do amor de Cristo, certamente nós vamos ouvir: bem-vindos de meu Pai, bem-vindos de meu Pai, bem-vindos de meu Pai, bem-vindos. Como nós esperamos por esse dia. E Jesus fala lá em Pedro que ansiosamente ele espera para que seja completo o dia em que ele estará com a noiva. É isso que Jesus está esperando. Ele está esperando que nós, como noiva adornada, esperamos ele em santidade a Ele. Em santidade. Ele está nos esperando para esse grande dia. E precisa que nós nos ajustamos, que nós estamos entregues ao Senhor, que nós estamos verdadeiramente frutificando, porque adubo nós temos a palavra do Senhor, nós temos as canções que nós dizemos aqui, nós temos os discipulados, nós temos a palavra que nos confronta, que nos consola, nós temos adubo. O Senhor deixou o Espírito Santo dele para nos adubar nos dias difíceis. Quando nós estivermos querendo escorregar, nós clamamos: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu menti. Espírito Santo, eu usurpei. Espírito Santo, eu fui mercenário. Eu fui um prostituto, uma prostituta que não cumpria a tua palavra. Me ajuda a levantar, me ajuda a caminhar. Me ajuda, Espírito Santo. Esse é o adubo que nós temos, porque é Ele quem nos sustenta, igreja. É o Senhor quem nos sustenta. E certamente o Senhor está esperando que nós possamos dar este fruto. E este fruto sadio, este fruto a qual Ele está esperando. Amém? Você pode ficar de pé juntamente comigo? Adoração ao Senhor. Eu pedi para que o Will estivesse tocando esse louvor, para que o nosso coração se encha. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Diz assim: Senhor, muito obrigada pela tua palavra, porque o meu coração está entendendo que eu preciso ser fruto bom. Aleluia. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, neste dia, nós estamos aqui na tua casa. Nós estamos aqui com a tua palavra, Deus. É a tua palavra, não é a palavra da Michele, não é a palavra da pastora, não é a pastora que falou, não é a Michele que está falando, mas é a tua palavra que está nos dizendo nesta noite, neste dia de quinta-feira, neste culto fé, que o Senhor falou aos nossos corações. Não nos ampute, ó Deus, não, Pai, que nós não entendemos ou que nós não queremos, mas nós estamos aqui, prontos a entregar, prontos a viver o que o Senhor tem para nós, e nós vamos obedecer a tua palavra, a nossa fala, o nosso comportamento, os nossos frutos, ó Pai, falarão por si só. E eu creio, ó Deus, que nós continuaremos te agradar. Se o nosso coração, ó Pai, esteve enganoso, esteve mentiroso, esteve mercenário, usurpador, prostituto, diante de tantas ofertas que o mundo tem deixado, e nós temos nos distraído com isso, mas aqui hoje nós queremos nos arrepender, pedir perdão para o Senhor, para que possamos, ó Pai, entrar neste lugar a qual o Senhor dirá: benditos de meu Pai, a qual o Senhor diz na tua palavra, que aí sim será completo, quando a noiva se encontrar com o noivo, nas regiões celestiais.
E nós queremos que o nosso nome seja conhecido nos céus, porque o dia que nós levantamos a nossa mão e aceitamos ao Senhor, a tua palavra diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Então nós somos conhecidos nos céus, e que nada tire essa verdade da nossa vida. E nós nos arrependemos nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero que você faça essa oração comigo. Senhor meu Deus, nesta noite eu entendi que eu preciso e eu dependo do teu amor, do teu perdão. E eu quero, nesta noite, me entregar ao Senhor Jesus, porque eu entendi que eu sou o ramo e que eu preciso estar frutificando. E eu quero aceitar Jesus Cristo como a videira verdadeira da minha vida. Eu quero me reconciliar com o Senhor, porque eu entendi que fora da videira eu sou ramo e eu não vou frutificar, mas eu quero ficar na videira que é Jesus Cristo. Nesta noite eu creio na palavra anunciada e declarada ao meu coração. Quantos que fizeram essa oração pela primeira vez de entrega ao Senhor? Você que fez essa oração pela primeira vez, entendendo que Jesus Cristo é a videira verdadeira e que você é o ramo e que você precisa estar ligado com o ramo, para que você possa viver e frutificar naquilo que o Senhor tem chamado a cada um de nós como filhos amados. Aquele que fez essa oração pela primeira vez de entrega, levante a sua mão, quero te conhecer. Com as suas mãos levantadas, eu posso orar por você? Pode vir aqui à frente para mim orar por você? Você pode aplaudir ao Senhor. Bendito seja o teu nome. E agora é um segundo convite para você que fez a oração de reconciliação. Pastor, eu entendi. Eu estava tão perdida, tão distraída, tão distraído no que o mundo estava me oferecendo, nas minhas próprias vontades da minha carne. E eu me desliguei da videira, mas hoje eu quero estar ligado na videira que é Jesus. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero, a nossa condição como ministros do Senhor é reconciliar o homem com Deus. Aquilo que Satanás tenta impedir, nós estamos aqui para reconciliar. Você que estava distante dos caminhos, você estava distante da videira. Amém? Qual que é o seu nome? Luciano, essa foi a melhor escolha que você fez na sua vida. Você se entregar a Jesus Cristo. Ele morreu por amor a você. Antes de você ouvir essa ministração e sentir esse amor dele, ele te amou primeiro. É sua esposa? É? Ela também está vindo, aceitando? Glória a Deus. Qual que é o seu nome? Isabel? Glória a Deus, porque hoje o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, entra no lar de vocês, no casamento de vocês, na vida de vocês. E vocês vão dar bons frutos. E vocês serão conhecidos nos céus. O nome de vocês, quando nós levantamos a nossa mão e nós entregamos ao Senhor, a palavra diz que o nosso nome está sendo escrito no livro da vida. Então vocês estão sendo conhecidos hoje. E hoje vocês passam a ser filhos amados do Senhor. A paternidade agora em vocês, há uma identidade. Vocês são filhos. Vocês são filhos de Deus. Eu posso orar por vocês? Pai, no nome do teu filho Jesus, aqui está, ó Deus, este casal, esta família, se rendendo ao Senhor, se entregando ao Senhor. Pai, o mundo ofereceu tantas coisas, tantos manjares, tantas comidas estragadas, mas a tua palavra, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e foi na divisão da alma e do espírito. E nessa noite eles decidiram, eles levantaram as suas mãos declarando que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. E nós estamos agora, Deus, decretando esse decreto dos céus, da tua palavra na vida deste casal. Pai, que agora eles são filhos, e a identidade deles são filhos amados do Senhor. Pai, e agora, Deus, eles estão reconciliados com o Senhor, porque a tua palavra diz
que onde que um se volta para o Senhor, que há festa nos céus. E nós estamos aqui celebrando a vida deste casal em nome de Jesus. Nós vamos celebrar a vida de vocês, amém? Então nós vamos fazer assim, ó. A palavra do Senhor diz assim, que quando nós aceitamos ao Senhor, nós nos tornamos filhos. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então nós nos tornamos uma família em Cristo Jesus. E nessa unidade, neste corpo, eu quero apresentar para vocês a nossa família. A sua nova família. Então no 3, eu vou contar até 3, nós vamos contar até 3. Aí vocês viram para conhecê-los, amém? Vamos lá? Vai, gente. 1, 2, 3. Pode se virar. Jesus abençoe vocês. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma canta, igreja. Buscada, hoje não tem espaço. Não tem nada, nenhum espaço, nenhum milímetro da sua vida que haverá o dia em que ele dirá para mim e para você: benditos de meu Pai, benditos de meu Pai. Aleluia. Faça assim com as tuas mãos para receber. Senhor, no nome do teu Filho Jesus, há uma justificação do Senhor para com a tua igreja, para conosco. O Senhor nos despertou nesta noite para não vivermos mais esta vida de pecado, de vontades da nossa carne, dos desejos da nossa vontade, da nossa carne, mas vivermos na obediência do fruto do Senhor, do fruto do Espírito em nós. E nesta noite nós estamos aqui, reconciliados com o Senhor e gratos pelo que o Senhor tem feito em nós e por nós. E nós estamos voltando para os nossos lares em paz, determinados e certos que obedeceremos. Não seremos mais o mesmo de hoje à tarde, do ontem, mas seremos o novo do Senhor. O novo do Senhor, uma nova mulher, um novo homem, destemido, com intrepidez e coragem e ousadia para viver em santidade ao Senhor, para te bendizer e esperar o teu grande dia, o dia do Senhor, a qual o Senhor virá nos buscar. E nós estamos certos que seremos conhecidos nos céus para o louvor do Senhor. E enquanto isso não acontece, ó Deus, que o Senhor venha nos buscar, nós anunciaremos o teu evangelho, nós anunciaremos as boas novas e nós viveremos o evangelho do Senhor em nossas vidas. Aleluia, bendito seja o Senhor. Vão em paz. Um bom final de semana que está chegando para todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Que tempo maravilhoso nós tivemos agora. Como é importante ter você aqui com a gente. Quero deixar aqui a oportunidade para você, nos comentários, deixar o seu pedido de oração, deixar o seu testemunho. É muito importante para nós a sua palavra. Aqui nós seguimos vivendo na palavra, no louvor e na comunhão. Não apenas assistindo o culto, mas sendo parte dele. E que Deus te abençoe poderosamente e que nós possamos estar aqui juntos no nosso próximo encontro. Você faz parte da Lagoinha Ribeirão Preto. Bem-vindo ao novo.